A Sprint, ela faz parte do Grupo Primor, que é uma empresa de beneficiamento de tecido que está há muitos anos no mercado, mais de 70 anos. A gente fica na cidade de Americana, interior de São Paulo. E a Sprint nasceu há 8 anos com a ideia do grupo de ter uma marca de moda. Ela foi repaginada algumas vezes, né? Nasceu mais voltada para o poliéster, para a sublimação, nasceu com tecidos comprados, né? A gente não tinha produção, a gente comprava os tecidos e comercializava. E ela foi ganhando um formato próprio. Então, à medida que o tempo foi passando, a gente foi sentindo a necessidade de ter essa veia nacional. Então, a diretoria decidiu por comprar alguns teares, começamos com a tecelagem. Hoje a gente tem a produção 100% nacional e isso dá para a gente muito mais possibilidades do que quando a gente comprava tecido, né? Então, a gente consegue ter muito mais identidade, consegue ter muito mais versatilidade na produção. Então, a gente ganhou muito e a gente vem ampliando a nossa tecelagem, a nossa produção. Inclusive, no mês passado, ou há 2 meses atrás, a gente comprou 14 teares novos nessa ideia da ampliação, porque assim, a gente não quer mais realmente nada que não seja produzido por nós. Então, é uma coisa que a gente quer ter forte, a nossa identidade. E isso veio muito com a ideia da sustentabilidade, né? Quando a gente começou a ser mobilizado até por esse movimento, o movimento natural das coisas, né? Que é um movimento que todo mundo está sendo atingido, que é esse movimento da sustentabilidade. A gente começou a ser mexido por isso e a gente não queria que fosse uma ideia só de marketing, a gente queria que fosse realmente uma conduta da empresa. Não só para a gente vender a imagem do sustentável, mas para a gente de fato ser sustentável e viver a sustentabilidade aqui no nosso dia a dia na empresa. Então a gente começou a fazer alguns levantamentos de processos do dia a dia, de coisas desde as lâmpadas que a gente usa aqui na fábrica, que são todas de LED, foram todas substituídas. A gente faz a energia elétrica daqui da fábrica também é 100% sustentável, até porque a gente participa do Mercado Livre e então isso já acontece há muito tempo, muito antes da gente pensar que estava fazendo uma coisa sustentável, isso já era sustentável aqui, que para participar do Mercado Livre precisa ser uma fonte de energia renovável. Então a gente já tem isso. A gente usa, os produtos químicos são todos com certificação ZDHC, é uma preocupação que a gente tem, que a gente já tinha e agora é uma regra da empresa. E aí as coisas mais corriqueiras, tipo gerenciamento de resíduo, coleta seletiva de lixo, que a gente pede para os funcionários até fazerem isso. A gente tem também um endomarketing com isso, né? A gente incentiva os funcionários para que também façam essa coleta seletiva em casa e aqui tem os pontos de coleta. A gente não usa nada de descartável aqui na fábrica, então a gente tem até alguns copos descartáveis para visita, né, para alguém que venha de fora e tal, porque acho que também não dá para radicalizar, né? Mas nós aqui, os funcionários, todos usamos copos e todos os materiais, né, reutilizáveis. Então a gente quis realmente ter isso na veia da empresa e começamos muito mais pensando nisso do que pensando no que a gente levaria até nosso cliente. Foi muito mais uma consciência, uma tomada de consciência do que esse pensamento de marketing que veio logo em seguida, porque a gente falou, não, o mercado precisa disso, olha quanta coisa a gente já faz, vamos divulgar isso tanto para os nossos clientes, para eles saberem que a gente é sustentável e que isso é muito legal, quanto para incentivar mesmo, né? Como um incentivo até de concorrentes, de agir da mesma forma, porque é uma coisa assim, né? É o mundo que a gente vive, então não tem como ir para outro caminho. Uma outra coisa que a gente faz aqui também, que a gente já faz há algum tempo, no Grupo Primor existe uma outra empresa, são 7 empresas no total, mas uma delas é de reciclagem de plástico. Então, todo o resíduo plástico aqui do nosso Parque Fabril é levado para essa empresa, chama Infinity Plastics. Ela recicla
E a embalagem do nosso tecido é feita com esse resíduo plástico. Então, a gente tenta, de alguma forma, circular, né? Fazer com que o ciclo se feche. E aí, pensando nisso tudo, a gente começou a pesquisar os materiais, e aí, de fato, para a gente ter tecidos sustentáveis, além de ser uma empresa sustentável. E aí, nessa ideia, a gente começou a ver o que o mercado oferecia, as possibilidades, e a gente encontrou a Lenzing, que é a produtora de viscose feita de madeira de reflorestamento. Então, 100% dos nossos tecidos de viscose são feitos com esse fio. A viscose passa por um processo químico que é químico, né? Não é natural. Mas dentro dos processos de produção de uma viscose, esse é o mais sustentável. Toda madeira que é colhida para virar fio é replantada, então eles também são uma empresa 100% sustentável, tem uma política muito legal de sustentabilidade. Então, a gente confia muito neles e usa 100% das viscoses feitas pela Lenzing. Além disso, a gente usa o poliéster reciclado de garrafa PET nos nossos tecidos de poliéster. Então, também não é 100%, porque aí a gente também tem a preocupação muito grande de ser sustentável no sentido econômico. Não adianta a gente fazer produtos mirabolantes, super sustentáveis, com fibra que vem do leite, não sei o que das plantas, e ninguém conseguir comprar. Então, né, porque primeiro que isso aqui é uma empresa que precisa se sustentar, precisa vender, e a gente precisa realmente que o mercado tenha produtos sustentáveis para fazer sentido. Então, a gente não quis mexer em preço. A gente conseguiu lançar essa linha de produtos sem mexer nada em preço, sem ter nenhum impacto financeiro. Então, por isso que o poliéster, que é um fio muito caro, o poliéster reciclado, a gente usa numa porcentagem do nosso tecido. E, além disso, a gente tem o algodão, que é com a certificação BCI, que é uma certificação que hoje até a gente acha muito bom, porque muitos clientes exigem que o fornecedor tenha essa certificação. E é uma certificação que garante, para quem está comprando o fio do algodão e que não vê nada do processo dali para trás, garante que o produtor, que desde lá do plantio, tudo isso está sendo monitorado e está sendo produzido da forma mais sustentável possível. Existe um controle de água, é tudo monitorado, né? Então tem um controle muito rigoroso para ter essa certificação BCI. E nós temos. Aí a gente tem as técnicas de estamparia que a gente trabalha, né? A gente tem o tecido tinto e tem as técnicas de pigmento e reativo na estamparia rotativa, além da estamparia digital. E aí também a gente tenta fazer esse balanço, principalmente no consumo de água, e a gente indica para os nossos clientes que existe a técnica no pigmento, que tem uma redução de consumo de água muito grande. Claro que a gente trabalha com tecidos de moda, e isso tem uma limitação, principalmente visual e sensorial, para até onde a gente pode chegar sendo mais sustentável e menos bonito, ou com toque, ou com coisas. Essas coisas todas exigem mais processos, e principalmente o impacto da água nisso tudo, né? Tudo isso tem o impacto da água e da energia, né? São os principais impactos que a gente sente com relação às diferentes técnicas de estamparia. Temos aqui todas elas para oferecer e apresentamos para os clientes as diferenças, tanto de sustentabilidade quanto de todo o resto, né, de visual e sensorial. Mas existe essa possibilidade e é uma preocupação que a gente tem de deixar o cliente ciente, principalmente os clientes que já procuram a gente pela linha Going Green, que estão olhando para isso e preocupados com a sustentabilidade. Então, a gente também tem essa preocupação de deixar isso claro para o cliente, para que ele possa escolher e aí decidir se ele quer ser mais ou menos sustentável, mas sempre com a consciência da atitude que ele está tendo, né? Para montar, né, para ter uma base dessa linha Going Green, quando a gente teve a ideia de montar uma linha, a gente quis ser sustentável e a gente disse, não, agora a gente pode ter uma linha de produtos sustentáveis. O nosso objetivo é ser que 100% dos nossos produtos sejam sustentáveis, e na parte de acabamento, de produto químico, de reuso de água e tudo isso, nós somos.
Só não somos ainda 100% sustentáveis na composição do tecido, porque não dá para ser, né? Porque não tem essa oferta no mercado de matéria-prima. A gente se baseou nas ODS. Então, existem as 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e a gente se encaixou em 9 delas para ter como base do nosso caminho, assim, pra gente, porque a gente fala, a hora que a gente começa a olhar para a sustentabilidade, aparece muita dúvida, né? A gente não sabe muito bem o que é de fato sustentável, o que só é marketing, né? Tem muita coisa que, você reciclou o fio, mas você está prejudicando a água depois quando você lava aquele tecido. Então, a gente não queria isso. Por isso, a gente se baseou nessas ODS e a gente ficou muito preocupado com isso, de ter a consciência sustentável mais do que o marketing. E aí o marketing veio em seguida, né? E aí a gente foi divulgando isso para o mercado e é uma coisa que a gente fica muito feliz, porque tem dado muito certo. A gente tem tido muita procura de clientes, tanto grandes quanto pequenos, com essa preocupação da sustentabilidade. E é uma coisa que deixa a gente assim muito feliz mesmo, porque a gente queria isso, a consciência, antes de qualquer coisa. E aí o resto, a venda de tecido e tudo mais, vem como uma consequência maravilhosa, né? A gente oferece hoje a gente tem muitas possibilidades. Como a gente trabalha com a estamparia digital, então isso abre um leque muito grande para essas possibilidades e versatilidade dos clientes menores, né? A gente hoje trabalha com mínimo de 50 metros de venda, né? Tem a pilotagem, que aí é uma metragem menor, mas de venda de produção a gente trabalha com mínimo de 50 metros. A gente tem aqui na empresa uma equipe de desenvolvimento de estamparia e os meninos, a gente faz um lançamento mensal de uma média de 40, 50 desenhos todo mês. Esses desenhos são da nossa coleção para essa venda mínima de 50 metros. E isso vai acompanhando tendências do mercado, não necessariamente inverno, verão, porque cada um está numa temporada, né? Não existe mais uma coisa linear. Então, a gente lança de acordo com o que a gente tem o WGSN, que é a nossa principal ferramenta de pesquisa, além das viagens, que se tudo der certo a gente volta a fazer em breve. E aí a gente faz esses lançamentos mensais para venda de 50 metros. Além disso, o cliente pode mandar o desenho dele pronto. E aí também são 50 metros. Se a gente precisar desenvolver para ele ou comprar de estúdio, aí a gente vai negociando de acordo com cada situação, né? Mas a gente tem bastante cliente menor que dá para a gente essa possibilidade aí de venda da digital. Na parte de cilindro, o mínimo são 300 metros, porque é uma questão do giro do cilindro mesmo, não tem... O maquinário é muito grande, né? Mas a gente tem essa possibilidade dos 50 metros no cilindro. Além da energia toda ser sustentável, a gente também usa na nossa caldeira os briquetes, que são chamados de lenha ecológica, né? Elas são feitas com bloco de biomassa de serragem. Em vez de a gente pegar a madeira, a gente compra esse briquete que uma empresa faz a biomassa com a serragem e também é a forma mais sustentável de uma caldeira funcionar. A gente tem também os selos, a BVTEX e Fama, que não são sustentáveis nessa forma óbvia de pensar na sustentabilidade, né? Que a gente sempre pensa, a sustentabilidade é meio ambiente e tal, mas eles cuidam muito da mão de obra escrava, dessas coisas mais sociais da sustentabilidade, que a gente também procura olhar muito para isso. Então, a gente passa por auditorias a cada 4 meses, nem sei com que frequência, mas a gente passa frequentemente por auditorias e toda a cadeia, né, tem que passar, quem vem antes e quem vem depois no processo produtivo nosso, né, para até chegar a roupa lá na loja, precisa passar por essas auditorias para comprovar que na parte social tudo está funcionando de forma correta também. Então, também são preocupações que a gente tem.